A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa em 1914, quando o sonho de grande parte dos imigrantes italianos na cidade de São Paulo se tornou realidade. Impulsionados pela excursão do Torino e do Pro Vercelli no Brasil no início do século XX, os jovens Luigi Cervo, Luigi Marso, Vincenzo Rognetti e Ezequiel Siomoni divulgaram através do jornal Fanfulha, órgão de empresa voltado aos oriundi, um convite aos interessados na fundação de uma agremiação esportiva que tivesse a representatividade que a imensa comunidade merecia. Após algumas reuniões e discussões acerca do novo clube, em 26 de agosto de 1914, no extinto Salão Alhambra, à época situado na antiga Rua Marechal Deodoro, número 2, região onde hoje situa-se a Praça da Sé, e na presença de 46 interessados, em sua maioria funcionários da indústria Matarazzo, foi fundado o Palestra Itália. A palavra palestra, de origem grega, significa, em tradução livre da língua italiana, academia ou escola onde se pratica atividades físicas. Até então, havia algumas agremiações de origem italiana na capital paulista, mas nenhuma era grande o suficiente. Como a Itália foi definitivamente unificada apenas no final do século XIX, ainda era perceptível no Brasil agrupamento de imigrantes oriundos de uma mesma região, com calabreses, sicilianos, venetos, napolitanos, entre outros, convivendo entre si e até falando seu próprio dialeto. Superadas as dificuldades iniciais que quase obrigaram Palestra a encerrar prematuramente suas atividades em meio à Primeira Guerra Mundial, já que a agremiação perdeu sócios jogadores que tiveram que lutar pela Itália, a primeira partida oficial do novo clube foi disputada em 24 de janeiro de 1915 contra o Savoia, no atual município de Votorantim, e o amistoso terminou em vitória palestrina por 2-0, com gols de Bianco e Allegretti. 1942, do Palestra Palmeiras. 1942 marca a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados. Fato que leva o governo Vargas a baixar lei obrigando todas as instituições esportivas com nomes estrangeiros a mudarem suas denominações. Caso se recusasse a atender essa nova denominação, o clube poderia ter sua sede e estádio tomados. Por isso, o Palestra viu-se obrigado a substituir seu nome e suas cores, abdicando da cor vermelha do uniforme. Assim, em 20 de setembro daquele ano, o Palestra Itália passa a chamar-se Palmeiras. E o Palmeiras já nasceu campeão. O primeiro jogo sob novo nome era justamente a partida que iria decidir o título do Campeonato Paulista de 1942. E deu Palmeiras. 3-1 contra o São Paulo Futebol Clube, seu principal rival à época. As muitas conquistas obtidas ao longo de sua história nos campos de futebol fazem do Palmeiras o campeão do século, conforme diversos rankings de órgãos e instituições de respeito. Tal reconhecimento num país tido como o país do futebol não deixa dúvida quanto à grandeza dessa sociedade. No final do ano de 1999, a Federação Paulista de Futebol atribuiu ao Palmeiras o título de campeão do século. O critério da escolha, simples e determinante, levava em conta todos os campeonatos importantes realizados no Brasil até então, tendo o Palmeiras conquistado 37 deles. A partir de diferentes registros históricos, o jornal Estadão elaborou um ranking exclusivo e também apontou o Palmeiras como campeão do século. Também em 1999, a revista Placar publicou seu ranking do futebol brasileiro, que era atualizado anualmente, e naquele ano colocava o Palmeiras como o primeiro lugar. O jornal Folha de São Paulo é o órgão de imprensa que divulga o mais antigo e tradicional ranking do futebol. De acordo com seu critério de pontuação, o Palmeiras terminou o ano 2000 em primeiro lugar. Uma história tão gloriosa só poderia ser repleta de grandes ídolos. Bianco Gambini foi o primeiro deles. Heitor Marcelino é até hoje o maior artilheiro do Verdão. Romeu Peliciari também foi goleador e marcou época. Junqueira e Valdemar Fiume, orgulhos da Sociedade Esportiva Palmeiras por tantos anos de bom futebol, dedicação, títulos e amor à camisa do Palestra e do Palmeiras, foram homenageados com bustos na sede do clube. Ademir da Guia, o maior craque da história do clube,
O Divino jogou no Palmeiras por 16 anos, tendo conquistado inúmeros títulos. Também foi homenageado com um busto nas alamedas do Palestra Itália. Os maiores goleadores do Verdão foram Heitor, César Maluco, Ademir da Guia e Evair. Defesa que ninguém passa. Reconhecido como uma das maiores escolas de goleiros do mundo, o Palmeiras revelou nomes como Oberdan Catani e Fábio Crippa, campeões mundiais pelo Verdão em 1951. Valdir de Moraes, campeão com a primeira academia. Emerson Leão, estrela nos anos 70 e presente a 4 Copas do Mundo. E o pentacampeão com a seleção brasileira, Marcos. No dia 7 de setembro de 1965, o Brasil voltou todas suas atenções para Belo Horizonte, onde estava sendo inaugurado o estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. Para coroar os festejos da inauguração do novo estádio, organizou-se um amistoso entre a seleção brasileira e o Uruguai. Foi então que, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma equipe de futebol foi convidada a compor toda a delegação nacional, do goleiro ao ponto esquerda, incluindo os reservas. Essa primazia coube à Sociedade Esportiva Palmeiras. Um reconhecimento à melhor equipe do país, que vencia e convencia, encantando de tal maneira que havia recebido da imprensa e do povo a alcunha de Academia de Futebol. Contamos com 2 academias. A primeira foi de 1961 a 1970. E a segunda de 1971 a 1980. O Palmeiras em Copas do Mundo. Todas as seleções brasileiras que foram campeãs mundiais contaram com jogadores do Palmeiras. 1958, Mazola. 1962, Zequinha, Djalma Santos e Vavá. 1970, Leão e Baldock. 1994, Zinho e Mazinho. E em 2002, Marcos. O Palmeiras é o clube brasileiro com mais participações na Copa Libertadores da América. E também o time nacional com maior número de vitórias na competição. Adquirido pelo clube em 27 de abril de 1920, o Estádio Palestra Itália pertencia desde 1902 à Companhia Antártica de Bebidas. E nele já se disputavam partidas oficiais de futebol. Várias melhorias foram então providenciadas. A principal delas, a transformação do estádio no famoso Jardim Suspenso, obra pioneira à época e que teve início em 1955 e foi concluída em 1964. Foi no Palestra Itália que o Palmeiras conquistou alguns dos seus principais títulos, com a Libertadores de 99. No seu estádio, o Verdão detém invencibilidades históricas contra rivais estrangeiros em competições como a Libertadores da América. Sua localização estratégica dentro da cidade de São Paulo o credencia a receber importantes eventos musicais e internacionais. Segundo estimam renomados institutos de pesquisa, são 15 milhões de apaixonados palmeirenses, uma das maiores torcidas do país. Além da grande importância que tem nas arquibancadas incentivando o time, a torcida do Palmeiras apresenta enorme potencial de mercado, dada sua elevada penetração em todas as regiões do país, especialmente no Sudeste e no estado de São Paulo, grande centro econômico do Brasil. É graças a essa torcida que a Sociedade Esportiva Palmeiras detém outra tradição histórica, a de responder por uma das maiores médias de público nos estádios. A Sociedade Esportiva Palmeiras conta com um dos mais modernos estádios do mundo, um clube com uma área social de excelência, um CT na Barra Funda e outro na Marginal Tietê, academia com equipamentos de última geração, trabalhos fisiológicos executados por profissionais de alta capacitação e clube de campo. A sede social do Palmeiras fica na Rua Turiaçu, bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. São diversas atividades esportivas e culturais oferecidas pelos sócios. É na sede social que fica o salão de troféus do clube. Seu título mais importante foi o da Copa Rio de 1951, que representa o Mundial. E hoje o clube completa 109 anos de lutas e glórias. Parabéns, Palmeiras! Minha vida é você.